boa noite. Estamos aqui hoje com Gustavo Salvati, da Track and Feed. Um papo hoje sobre nutrição. Vamos entregar aí hoje um conteúdo de grande valia para o produtor no seu dia a dia. E aí, Gustavo, beleza? Opa! Boa tarde. Muito bem-vindo a Rio Pomba. Como a gente já falou aqui, né? É a capital da Zona da Mata, né, João? Com certeza. A cidade mais importante da Zona da Mata. Eu sei que tem um bigo enterrado aqui na Zona da Mata também, você conhece bem. Apesar de estar ali na grande Rio Pomba, que pertence aqui Juiz de Fora, né? Obrigado por você ter vindo, cara, mais uma vez. Nós estamos muito felizes da sua presença aqui. Apresentando um pouquinho, é claro que o Gustavo vai falar mais do currículo dele, do trabalho dele. Gustavo Salvati é proprietário da Track and Feed, que é uma empresa de capacitação, de venda de equipamento, de conhecimento do negócio de nutrição. É especialista em produção de silagem. Nós vamos discorrer sobre esse assunto aqui. Muito obrigado. E para começar, meu amigo, se apresenta. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para a turma do podcast entender quem é você. Opa, primeiramente agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje. Projeto bem legal aí de vocês. Parabéns aí pela iniciativa da empresa. Eu sou aqui natural da região, né? Eu brinco um pouco, né? Eu achava que eu era juiz forense, mas dos meus irmãos ali eu fui o único que foi registrado em Coronel Pacheco. Meu pai trabalha aqui na Embrapa Gado de Leite, tecnoagrícola ali, e a gente foi criado ali, né? Meu pai tem a casa ali dentro, né? Por ser funcionário, então fui criado ali dentro da Embrapa. E tive o privilégio de ser um dos filhos que seguiu os passos do meu pai, né? Então a gente tem assim, além de ter a relação pai e filho, ele teve uma influência profissional gigante na minha vida, né? Para o pessoal que visita ali a fazenda, ele tem a função de atender visitantes ou produtores que vão ali, ele coordena os cursos ali na área de transferência de tecnologia. Eu desde pequeno fui acompanhando ele, né? Ele recebendo ali comitivas e explicando. E eu sempre fui gostando muito daquilo, né? Morando ali, estudei na escolinha que tinha ali dentro da fazenda Embrapa, depois eu fui estudar em Coronel, Legal. Até a 4ª série. Só aí em diante que eu comecei a estudar em Juiz de Fora. Eu ia e voltava de van ali, mas já tinha isso bem claro na minha cabeça, bem já ali com 10, 12 anos eu sabia o rumo que eu queria seguir, né? E meu pai também tem ainda, né? A gente tem uma propriedade no interior do estado do Rio, na divisa ali do estado do Rio com o Espírito Santo, fica ali em Bom Jesus de Itabapoana, que a gente também sempre costuma ir lá, a gente tira um leite lá, é uma propriedade pequena, né, que era da minha avó, mas tudo isso junto condicionou a eu fazer zootecnia. Legal. Então esse convívio aí, meu pai sempre incentivando muito eu a estudar, e aí eu fui para Lavras. Como ali na escola da Embrapa precisava, quando eu estava ali nos primórdios, ele precisava de completar a turma. Eu entrei um pouco mais cedo na escola para completar a turma, para não acabar a escola ali. Então eu entrei um ano adiantado. Então eu cheguei quando eu terminei o ensino médio, eu estava com 17 anos. Tinha acabado de completar 17, né? E aí eu já fui para Lavras fazer zootecnia. E abriu um mundo novo lá para mim, né? Porque na época ali, em 2005, 2007, o que eu acompanhava ali na Embrapa e até na nossa propriedade é o gado a pasto, né? Sistema rotacionado de capim-elefante, na época da seca aí, cana de açúcar, né? Quando eu cheguei lá, eu conheci o professor Marcos Neves, o pessoal conhece ele como Kiko, né? Que é uma referência em nutrição. É uma referência para todos nós. Com certeza. E aí o Kiko era gado holandês, né? Gado holandês na veia, trabalhava com silagem de milho, gado confinado. Então aquilo foi muito bom, porque foi complementar o que eu tinha aprendido até então. Então foi uma nova escola. Eu fiz parte do grupo de estudo do professor Marcos, e ali eu fiz... a minha carreira acadêmica toda ali dentro do grupo do leite. Fui monitor de nutrição de ruminantes e de gado de leite, que é as disciplinas lá que ele leciona. Fui presidente do grupo de estudos. Fiz meu mestrado ali na sequência. Lá em Lavras mesmo? Lá em Lavras também. Tive um prazer enorme de conseguir publicar essa pesquisa na principal revista americana, né? Assim que eu acabei o mestrado. E aí eu consegui uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison, que é uma também das referências no mundo aí de gado de leite, onde tem a maior feira também de gado de leite do mundo. Terra, né? do queijo americano. Exato, né? Segundo estado maior produtor de leite. Por muito tempo foi o primeiro. Foi o primeiro, e depois a Califórnia acabou passando.
Mas a gente lá tem a World ADS, que é a maior exposição de gado de leite do mundo. Assim, quem nunca foi, vale a pena ir. É uma visita assim, muito bacana para conhecer ali no meu oeste americano. E lá eu tive a oportunidade de ficar 1 ano, né, trabalhando com o professor Rain Shaver. E também, na época, na ocasião, o professor o Luiz Ferrari estava fazendo o doutorado dele, né, então a gente trabalhou junto. E aí eu voltei de lá, vim para fazer o doutorado na USP, ali na Exalc, com o professor Núcio, que é um grande especialista na área de silagem. Conservação de forragem é a referência hoje no Brasil, né? Isso, formou muitas pessoas boas, né, nesse tópico, mas sempre com um viés de estar estudando a silagem, mas no impacto na nutrição, independente de qual animal, se for gado de corte ou gado de leite. Sim. Então a minha pesquisa foi voltada a melhorar, como a gente poderia melhorar o processamento de grãos aqui no Brasil, visto que o milho nosso brasileiro ele é mais vitro, mais duro, mais difícil de quebrar e que tem um amido um pouco menos digestivo que o americano. E isso era muito pouco olhado, né? E aí a gente fez uma pesquisa nessa pegada, né, sobre ajuste de maquinário na hora da colheita para maximizar a quebra do grão e a picagem adequada da fibra. E aí também, cara, graças a Deus deu tudo certo. O professor Núcio apoiou muito o projeto. Eu consegui juntar uma equipe bacana, né? Fui na AgriShow para arrumar uma colhedora autopropelida para colher lá dentro da escola. Que numa ano parceria. foi isso, Isso foi 2016, 2015, né? 9 anos. A gente queria ver o impacto, a magnitude que tinha a automotriz no nosso milho brasileiro em relação à máquina convencional. A gente tinha muito resultado americano e nenhum resultado brasileiro, né? Eu voltei com essa ideia lá dos Estados Unidos. E, cara, também, graças a Deus, só tenho a agradecer. Hoje eu sou professor lá na pós-graduação lá do Censo da Exalc, tanto em Goiânia quanto em Piracicaba. Fiz um relacionamento muito forte, a gente tem uma parceria muito forte lá com o laboratório Exalc Lab, que a gente sempre gera melhoria contínua e fazemos pesquisa em conjunto. E também agradecer a todo mundo que participou desse projeto meu de doutorado, comprou esse projeto comigo, além do professor Núcio. Ganhamos um prêmio aí também da melhor tese do Brasil pela SBZ com esse projeto. Cara. Também publicamos no Journal of Dairy Science de novo, né? E daí em diante, ali no meio do doutorado ainda, tocando o doutorado junto, eu criei a minha primeira empresa, que era a Systec Feeder, que era um alimentador para bezerras de leite na fase de aleitamento, na parte de ração, monitorar consumo em tempo real, que vinha acoplado a uma casinha. Então a gente teve transformando uma história longa em curta, a gente começou esse projeto em 2016, ganhamos um prêmio do Ideas for Milk, que era um prêmio que a Embrapa fazia de competição de startups. Em sequência também ganhamos um prêmio lá na França, que foi promovido pela Neovia. E depois a gente conseguiu um investimento aí de 200 mil da Fundação de São Paulo. Validamos o equipamento lá na Exalc também. Aí eu já estava acabando o doutorado, né? Eu fiquei esse 1 ano aí de 2019, 2020 tocando esse projeto. E fizemos uma venda para a Cargill, que alocou esse projeto 20 equipamentos lá na Fazenda Colorado. Só que aí veio a pandemia, né? Era um projeto que tinha um capex bem alto para fazer ele acontecer, precisava do investidor. E a gente não conseguiu tocar, né? E como eu era o único sócio que estava all-in no negócio, eu não tinha outra fonte de renda, eu estava tocando e as outras pessoas trabalhavam finais de semana ou à noite. Eu resolvi sair, parar, né, os projetos, a gente tinha as patentes depositadas. E aí que eu criei a Track and Feed junto com um sócio meu, o William Santos, né, que é um grande amigo, desde a época de Lavras, né, que é agrônomo. E aí a gente entrou nessa pegada de tratar o item de maior custo, né, na atividade tanto de corte como de leite, que é a parte de nutrição. Mas com a visão mais holística, trazendo a parte agronômica, né? Hoje a gente sabe aí que para conduzir uma lavoura aí é 8, 9 mil reais por hectare. O que vai diluir esse custo aí é aumentar a produtividade, né? Plantar na época certa, saber escolher o híbrido bem escolhido, ter todos os tratos culturais adequados para fazer isso aí acontecer. E uma série de outros manejos, né? É a área até mais do William do que a minha. E outro gap que a gente via era na parte da silagem, que pouca gente sabe, né? Mas normalmente você colhe lá 1.000 toneladas de matéria seca e às vezes chega só 800 toneladas na boca do animal. E às vezes por algumas perdas são visíveis, outras são invisíveis,
mas o produtor não está vendo isso aí que ele está perdendo. Então a gente via isso aí também uma oportunidade gigante. E por fim, a última ponta, né, que eu acho que é a nutrição de precisão, não tentando entender, fazer uma formulação adequada com tudo de tecnologia que a gente tem, de aditivos e ingredientes, combinar bem esses ingredientes, né, comprar eles estrategicamente, mas também saber treinar a equipe do trato para fazer aquela dieta do computador acontecer na fazenda e ter toda uma estrutura de conforto, espaço de coxo, para aquele resultado predito no computador reverberar no desempenho. Então é o que a gente vem fazendo hoje em dia, né? Hoje a gente tem as consultorias de nutrição de gado de leite em fazendas, tem uma consultoria de silagem, e aí eu brinco que foi um mercado gigante que abriu para mim, que foi o corte, me conectou com gado de corte. Confinamento, fazendo grande quantidade de silagem. E eles têm um pouco, assim, eles, por incrível que pareça, as grandes operações de confinamento, todos eles têm balanção na fazenda, né? Então eles pesam tudo que entra no silo, tudo que sai. E o pessoal, quem está nessas fazendas aí, começaram a perceber que tem um gap muito grande. Então eu comecei a dar consultoria em silagem, algo que eu não imaginava. Foi até primeiro do que a parte de nutrição, né? Porque a gente sabe que o mercado de nutrição no Brasil, normalmente o técnico é da empresa. E aí ainda não tinha, isso está mudando um pouco, né? A cultura de ter um nutricionista externo. Okay. Então as oportunidades iniciais que vieram para mim foi na parte de consultoria em silagem. E depois, aos poucos, fui galgando essa parte da nutrição, porque era algo que eu gosto e tenho muito prazer de ensinar e trabalhar. E aí foi acontecendo naturalmente. A gente começou também nessa parte de treinamentos B2B para as empresas. Quando lançou o NRC 2021, aí, a gente teve um posicionamento muito forte em fazer muitas lives para divulgar o conteúdo de cada capítulo do livro, para trazer essa informação. Isso gerou uma autoridade para nós no mercado e a gente começou também a capacitar as equipes de empresas, como a gente vai fazer aí com vocês. Mas é um resumo da ópera aí, mais ou menos. Muito legal. A história, você é muito jovem, né? Mas a história é longa já. Foi quando eu te conheci. Eu te conheci numa dessas lives falando do Nascem, quando o Nascem estava bombando no Brasil e gostei muito de uma live que você gravou com esse conteúdo. A Track & Feed, então, é a sua segunda empresa. Isso. A Systec, a gente parou ela, né? A gente teve outros produtos, que a gente fez um portfólio de produtos. A gente tinha um alimentador para pet, você escolhia a hora que caía a ração, quanto que o pet estava consumindo. Tem esse protótipo até hoje lá em casa. E um monitorador de cerca elétrica, que a gente tinha um sistema de monitorar a cerca elétrica e na hora que ela caísse a voltagem, você conseguiria saber exatamente onde caiu. E aí, na época, a gente apresentou isso para a empresa, apesar de estar com a patente depositada, um descuido nosso, né? A gente não fez um contrato de NDA e essa turma deu uma rasteira na gente, mas faz parte, ficou de aprendizado. Ficou experiência, né? O Luiz falou, você é muito jovem, com toda essa experiência, mas está com a receita certa, né? Seu pai já tive algumas oportunidades com ele na Embrapa, então você está ali no celeiro, a base sua saiu dali, então base técnica, depois toda essa experiência, quantidade de gente no caminho aí que você compartilhou, né? Só essa parte acadêmica, né? E isso vem muito agregar para a gente no mercado. A demanda nossa é uma dor que a gente sente, principalmente aqui no mercado da Zona da Mata, essa entrega da dieta na boca da vaca, né? Com certeza. Então, o Kiko costuma falar, costuma falar, Gustavo, daquelas 5 dietas que existem, né? Desde a dieta que é formulada no computador do técnico, a dieta que é passada para a turma misturar, a dieta que realmente é misturada, a dieta que o vagão joga no coxo e, finalmente, a dieta que vai para a boca da vaca, né? Com certeza. Acho que é um bom assunto para a gente começar a prosa. O que você acha? Pode ser. Como é que você encara isso aí no dia a dia do nosso negócio, pensando na Zona da Mata, do perfil do nosso cliente? Eu acho que é um problema geral, né? Pelo menos eu atuo mais em Minas e São Paulo, mas até essa semana eu estava lá na Capal, dando treinamento lá em Arapoti, e isso é um problema generalizado, né? Então a gente... Primeiro a gente vê na parte de amostragem, de ingredientes também, isso aí é bem... Principalmente dos volumosos, né? A gente sabe que o pessoal erra muito, não tem uma padronização
adequada para fazer isso. Então, se você já começar na largada analisando errado a forragem, isso aí também já vai impactar para o nutricionista formular, pensando que a nutrição a gente tem que, com a ração, complementar o que falta na forragem para atender as exigências do animal. Sempre. Então, se você não tem uma boa análise da sua silagem, isso aí já é um pecado muito grande, né? Então, é saber coletar essa amostra. A gente tem até feito um estudo que a gente está começando a fazer, porque a gente tem uma sonda para coletar, amostrar alimentos, que a gente quer comparar ela com relação a outros métodos, né? Se a gente fosse pegar o padrão top, seria fatiar o silo, se tiver o desensilador, jogar a silagem no vagão, deixar bater um tempo e aí jogá-la no chão de novo e amostrar desse monte. Acho que seria o jeito mais homogêneo de fazer. Mas a maior parte dos técnicos vão lá, pegam 4, 5 mãozadas num silo, que é gigante, e condiciona que aquilo representa o todo, né? Então esse é um ponto, né? Primeira amostragem, depois o envio dessa amostra para ela chegar num estado, num laboratório que ela não deteriorou no caminho. Reensilar ela no O bom no seria a vácuo, né? A vácuo, condicionar ela bem. Se possível, conseguir alguma forma congelar e enviar assim com gelo e tal, melhor ainda, mas se for só a vácuo isso aí já ajuda. E outro ponto, né? Ainda só para finalizar essa parte de forragem, é a parte de estar fazendo matéria seca, porque o pessoal de fazenda é um hábito que pouca gente faz. Pegou no breu, né, para falar a verdade. O nutricionista é um absurdo ele fazer uma dieta sem fazer uma matéria seca primeiro, né? Porque a gente brinca que o nutricionista formula na matéria seca e o tratador, ele bate na matéria natural a dieta. Então, assim, muito bem lembrado. Ele precisa ter uma planilha ali só para jogar a matéria seca para corrigir a silagem. Então é muito comum a gente ir em fazenda e ter problema com sobra que está atrelado a isso. Né? Por incrível que pareça. E principalmente. No computador não era para ter sobra. Aí ele mediu a matéria seca. E aí acontece esses desarranjos aí na parte nutricional. E essa da matéria seca aí eu acho que é um hábito difícil das pessoas, porque as pessoas precisavam colocar. E aqui na nossa região é mais complexo, porque colhe com a colhedora de arrasto, a grande maioria. Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando você colhe com a automotriz, você põe 20, 25 hectares por dia dentro de um silo de uma roça padronizada. Vamos supor que a roça naquele dia estava com 35 de matéria seca. Então você vai ter ali 25 hectares com 35% de matéria seca. Você pegar 25 hectares e pôr uma produção aí de 45 ou 50 toneladas por hectare, você tem um volume que dá para mais de um mês. Okay. Isso para o nutricionista e para a fazenda dá uma estabilidade gigante, porque não vai variar muito, a não ser que chova no silo. Sim. Tem alguma coisa nesse sentido. Agora a maquininha, ela põe um volume muito menor. Entendeu? Então, assim, acaba que cada 4, 5 dias você está pegando um talhão de roça ali diferente. Colhido um dia diferente. Com matéria seca diferente, mas também. No verão, com sol. E FDN amido variando. Esse é um grande problema, que não é só corrigir a matéria seca. No caso da maquininha, a gente tem a variação do FDN do amido. Então isso aí gera um impacto gigante, principalmente nas fazendas pequenas que a gente vê que colheu com a colhedora de arrasto. É um dilema nessa matéria seca, porque as empresas hoje, a gente tem os consultores, todos treinados, capacitados para fazer isso. Mas o consultor passa uma vez na fazenda. A gente tem lá João de Barro, tem zootecnista lá, e a gente precisa normalizar mais. Assim, não é privilégio do consultor treinar o pessoal da fazenda a fazer, que é básico a matéria seca. A gente não precisa vender com uma empresa que é uma coisa de outro mundo. Claro. Eu acho que colocar essa cultura agrega para a própria empresa que está vendendo a nutrição e principalmente para a fazenda. Nosso objetivo é leite na vaca. Sim. E a matéria seca, igual você falou, ela é importantíssima para essa estabilidade da nutrição. Né, aí, né? Hoje você tem métodos fáceis, rápidos de conhecer isso. Né? Na air fryer, tem também no micro-ondas. Aí é só ver o jeito que a fazenda prefere, mas é isso que o Anselmo falou. E isso que é também que a gente vê na nossa consultoria, a gente quer deixar um legado de capacidade. A gente não precisa ficar escondendo leite. A gente acha que também nenhuma consultoria é eterna. Quem dera a gente sair da fazenda e deixar a turma capacitada e eles por si só tocar, né? Então, assim, a gente sabe que o turnover das fazendas é grande, a rotatividade de funcionário, mas o que você conseguir implementar de protocolo para eles ir fazer e virar realmente um procedimento operacional padrão, cara, isso aí vai reduzir a flutuação do leite.
né? Isso a gente só está falando de matéria seca. Quando a gente vai para o vagão, aí tem uma novela de coisas assim que a gente tem que pontuar. Ordem de carregamento, tempo de mistura, né? A parte aí de rotação do vagão em si, quantos RPM que a rosca está fazendo. A gente já viu variação, tem estudo de consultores americanos mostrando. Eu não estou falando a rotação do cardan, que indiretamente impacta na rotação da rosca. Na rotação mas, da unidade de mistura ali, do mas final. Estão relacionados, mas no estudo eles só reportaram a rotação da rosca. De um dia que o cara botou 42 RPM, a referência para essa rosca, e o dia que foi o cara final de semana e estava 28. Era a mesma dieta. Sim. Mas a gente teve, na parte de nitrogênio ureico no leite, como se fosse um eletrocardiograma, com a mesma dieta. Incrível. Só que variou demais. Por quê? Por um procedimento da rotação. Matéria seca mesma coisa. Mudou a velocidade de rotação da rosca, que você poderia ter colocado lá naquela. Aí depende de cada trator, né? Falou, é aqui que tem que ficar, né? Vamos dizer assim. E tem um procedimento operacional padrão, ó. A ordem de carregamento dos ingredientes é essa, o tempo de mistura é esse, entendeu? A rotação do vagão é essa. E outra questão também que a gente tem, o pessoal vem adicionando água nas dietas quando necessário. Tem vários estudos aí do professor Trevor DeVries que mostram que a gente tem que ter uma dieta ali entre 48% a 52% de matéria seca, que isso aí reduz a parte de seleção para o animal, que é a última dieta que você estava comentando, que a vaca come, né? Só que eu já percebi, cara, tem produtor que põe, às vezes, um cano lá de 2 polegadas jogando água em cima do vagão, e tem outros que constroem uma estrutura, um chuveiro que ajuda. Então a gente, quando monitora também a matéria seca na ponta da pista de trato e na outra ponta, e tem uma variação, às vezes a quantidade de água está ok, mas a forma como ela foi distribuída não estava. Então, resumindo aqui, né, esses aí são alguns pontos que a gente observa, né, no tocante à parte de vagão, limpeza do vagão também. A gente sabe que o vagão às vezes acumula muita sujeira, as fazendas não têm rotina de lavar o vagão, e isso aí pode ser um foco de micotoxina, principalmente algumas quinas, o uso ou não de facas no vagão. Às vezes a gente pede para tirar porque está pulverizando demais a fibra, né? Isso aí pode estar impactando. E aí a gente tem uma avaliação para avaliar esse coeficiente de variação, né? Assim como a matéria seca é importante, ter uma ferramenta para fazer matéria seca, eu acho que é crucial uma fazenda ter uma pen state, porque ela tanto ajuda na hora que está colhendo a forragem, como também ela ajuda a fazer uma avaliação na parte de qualidade de mistura e seleção, se a gente usar ela na sobra. Então, se a gente pega lá 5 a 10 pontos na pista de trato e faz a agitação da pen state, que ela tem ali 3 peneiras e o fundo, a peneira 19 milímetros, crivo 19, crivo 8, crivo 4 e fundo. Foi desenvolvida pela Universidade da Pensilvânia. E você faz a amostragem ao longo da pista de trato, a gente espera que o coeficiente de variação entre as amostras seja menor que 3% para cada peneira, excluindo a de 19, que tem uma variação maior. Então esse tipo de método vai garantir, se eu começar a coletar esses dados, eu consigo ver, o dia que vai o tratador de folguista varia ou não, você começa a tentar criar mecanismos de diagnóstico para chegar na causa raiz, né? Então, a pen state ajuda muito nisso. Se você também quiser fazer a pen state na sobra, a gente tem uma planilha que a gente consegue colocar o dado da dieta ofertada, o dado da sobra e calcular o quanto que a vaca está selecionando para cada fração da pen state. E aí a gente pode conseguir tentar ajustar alguma coisa, se for o problema, se for a parte de seleção. Então essa é a parte assim que a gente faz do vagão, né? Usar o feno picado ou o feno inteiro, a gente tem muitos estudos já mostrando que o feno picado vai muito melhor, né? Porque evita a vaca selecionar. E aí depois a gente entra na parte dos animais, né? Que é separar primípara de multípara, espaço de coxo e por aí vai, né? Mas só um overview aí de... O capricho faz muita diferença, né, Gustavo? Que você está contando aí, a atenção nos pontos do vagão, da limpeza, fazer a pen state, fazer matéria seca, no mínimo toda visita do nutricionista, né? É fundamental para o negócio. Muito interessante. E você, como é um cara que conhece e estuda bastante silagem,
Nós vamos começar agora, os insumos já estão sendo comprados, né, para plantar a próxima safra de silagem. O que está te chamando a atenção em 2025 para essa safra de silagem que vai começar agora? Então, Luiz, assim, eu acho que, principalmente, novamente trazendo aqui para a nossa região, eu acho que o pessoal tem que pensar em acertar, escolher muito bem a parte do híbrido, saber comprar estrategicamente os insumos. A gente sabe que tem época e período adequado para comprar cada insumo aí da parte de adubação, né, dos adubos, né, isso é importante, o produtor planejar bem o período para comprar, principalmente, a gente teve períodos piores, né, com a guerra da Ucrânia e também... O cenário geopolítico atrapalhou, né? Tinha escassez mesmo, não era só por isso, né? Tem hora que faltava. Faltou bastante, jogou o custo de produção lá em cima, né? A tensão na época estava muito alta porque o Brasil é extremamente dependente da Rússia no fornecimento desse tipo de material. Com certeza. Então, isso aí gerou um problema grande. Então, assim, eu acho que o pessoal ficou mais atento nessa parte de comprar insumo. E tem que estar atento, porque o insumo, principalmente a parte de adubo, ele corresponde 45%, 50% do custo de produção da lavoura. Desses 8 mil, 9 mil reais, 5 mil é adubo. É adubo. Então, comprar na época certa e tem a época para comprar adequada, tem que estar monitorando isso para conseguir fazer bem feito. E fora isso, é plantar na época certa. E isso a gente já fez alguns estudos em fazendas lá em São Paulo. Cara, a fazenda lá, no caso, é uma fazenda muito grande e eles não conseguem plantar tudo numa época só. Mas como eles levantam muito dados, a gente viu observando lá em Araras que tinha, cara, quando plantou em outubro, o mesmo híbrido, novembro e dezembro, porque eles têm que estratificar porque não dá para colher tudo, né? Mais que às vezes tem duas autopropelidas. A produção de outubro, cara, é 15, 20% maior. Só acertando. Em relação a dezembro. Só acertando, né? 20% em relação a dezembro, 10% em relação a novembro. Incrível. Por conta de fotoperíodo, por conta de temperatura, por causa de regime de chuvas, né? E tudo mais. Sem contar que plantou em dezembro, a chance de perder a safrinha já é grande, né? Sim, com certeza. Então isso é um ponto de atenção. Escolher um híbrido produtivo, né? Porque você pode investir os mesmos 8 mil e o híbrido não desempenhar aquilo que você quer. E aí o que a gente tem hoje, até um projeto forte da Exalc, que chama Guia da Forragem, que faz avaliação de híbridos. Aqui a gente tem em Viçosa a vitrine do milho, né? Que faz uma avaliação também, né? Então tentar escolher um híbrido que pelo menos teve algum dado... Alguém já avaliou alguma coisa de produtividade, doenças... Para silagem. Para silagem. O vitrine do milho foca bastante em silagem. Isso, e o Guia da Forragem também. O Guia da Forragem é um projeto da Exalc, junto com a Dakar Consultoria, que eles pegam várias regiões do Brasil e fazem plots com mais de 20, 25 híbridos, e ele é gratuito, você entra lá. Legal. Você tenta escolher uma região que tem uma condição edafoclimática e a parte de altitude, latitude próxima à sua, e você vai ter um ranking dos híbridos com relação... O que a gente olha num híbrido, né? Produção de matéria seca por hectare é o primeiro item. Sanidade, eu quero um híbrido que seja resistente à parte de cigarrinha, lagarta, né? E também é importante ser resistente a Roundup, né? Para facilitar manejo, né? E outras doenças. Então, esse Guia da Forragem traz tudo isso elencado. E quando a gente vai para a parte de qualidade nutricional, né? A gente vai olhar teor de amido, que é importante, né? Porque 50% da energia da planta de milho vem do amido. E digestão da fibra, né? Apesar que a gente tem um range aí, uma variação menor, existe ainda uma variação entre os híbridos de milho com relação à digestibilidade de fibra. E qual é a preocupação com relação a isso? Quanto mais digestível a fibra da forragem, mais eu consigo adicionar a forragem na dieta. Porque a nossa... menor limitação no consumo total de matéria seca da vaca, né? A gente sabe que a vaca limita o consumo fisicamente por enchimento ruminal. Então, se eu melhorar a digestão dessa fibra, mais rápido ela escapa do rumen. Então, dá para eu colocar mais forragem na dieta, né? Então, isso aí é um ponto crucial.
E na condução da lavoura a gente já tem... Eu estava 2 semanas atrás num simpósio mundial da silagem que foi lá na Flórida. Tem resultado usando fungicida, né? Depois da parte de escolher o híbrido, um dos tratos culturais que a gente acha que é crucial. O uso de fungicida tem melhorado a qualidade de fibra, porque toda planta que é atacada por um agente externo, a maneira que ela tem de combater ele é depositar mais lignina na parede celular, para evitar que o fungo entre para dentro dela. A defesa dela. É uma defesa. E aí ela piora a qualidade. Então, quando usa o fungicida, tem 2 benefícios. Não, 3. Primeiro, aumenta a produtividade. Já tem dados bem consistentes aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Dados até do professor Michael Neumann, lá em Guarapuava. Guarapuava, no Paraná. Reduz micotoxina. Né? A gente sabe que se você está combatendo fungos, de certa forma também você vai reduzir a contaminação de micotoxina, que é um problema grave. E principalmente a micotoxina que vem do campo, que ela é invisível no silo. Né? Porque você picou o material, não dá para você saber, você só vai ver... bonita e você não sabe se tem. Você vai ver, todo mundo atrela a micotoxina à presença do fungo na silagem lá. Mas visualmente. Mas o fungo que vem da lavoura, você não vê ele no silo. E aí, ele não desenvolveu, não mofou a silagem, não tem mofo. Tem 2 fazendas que eu atendo ali perto de Madre de Deus que estava tendo só o sintoma nas vacas. Então, e a silagem bonita, sem mofo. Silagem bonita. As vacas estavam dando timpanismo, o cara achando que era problema de acidose, né? Balanceamento de dieta, o nutricionista ruim. Tudo isso aí. E aí a gente foi ver, tem um grande consenso aí que a maior parte das empresas usam aí como adsorvente a betonita. Sim. A betonita é uma argila que é obrigatório usar, de certa forma é um resguardo das empresas de nutrição, porque é uma argila que vai travar a aflatoxina, que é a única micotoxina que pode ser no leite e gerar um problema para o ser humano, né? Sim. Só que, para esse tipo específico de micotoxina que vem do campo, que é produzida pelo Fusarium, zearalenona ou fumonizina, né? Ela não segura. Então, teve que adicionar outro, né? E quando adicionou, tirou com a mão. Então, assim, o fungicida vai ajudar a diminuir essa carga de contaminação, né? Interessante. E além disso, tem melhorado também. Então, eu falei produtividade, redução da carga de fungo e micotoxina e melhoria em digestão de fibra. Então, tem mostrado uma melhoria na digestão de fibra. Ela não vai se proteger, porque não vai ter o fungo, vai ter menos lignina no processo. E a digestibilidade da fibra fica melhor. Que legal. Você falou dos híbridos aí. Aqui, a época de silagem, partindo para a colheita, né? É uma operação de guerra pela topografia nossa, perfil de áreas menores, dificuldades dos equipamentos mesmo. O que você me fala desse desafio e da janela de corte dos híbridos e o que isso impacta aí na bromatologia? O que você faz um desenho disso para a gente aí? Anselmo, interessante, né? Eu acho que o primeiro passo de tudo é planejamento por parte do produtor, né? Primeiro que a gente vê assim que o cara começa a querer colher sem ter revisado a máquina antes, entendeu? Então aí já na largada a máquina começa já a dar pau, né? Então o que a gente recomenda para o cara que tem colhedora de arrasto, né? Que tem um rendimento menor. Uhum. Para processar bem o grão, ele tem que colher um pouco antes. Não adianta ele querer colher... se a gente for pegar assim, o pico de qualidade de produção de matéria seca, ou melhor, né, eu acho que é o termo mais adequado, produção de NDT por hectare ou matéria seca digestível, vai ser com 35% de matéria seca. Esse é o ponto top. Aquele número que o Ferrareto falou lá no podcast, né? Entre 34 e 37. Isso, seria nesse range. Mas quando a gente entra para o produtor pequeno, ele tem que começar a colher com 30. Nunca abaixo de 30, verdade. Porque a gente sabe quando colhe abaixo de 30, a gente tem produção de efluente muito forte na silagem. Na hora que você pica a silagem, o líquido exuda da parte do citoplasma e ele chora, né? Então e naquele fluido que está saindo ali do silo, está saindo coisa de alta qualidade, principalmente o açúcar, que vai ser o substrato para a bactéria fermentar. Em contrapartida, quando você colhe muito cedo, abaixo de 30% de matéria seca,
também tem a proliferação de um tipo de bactéria, que é o Clostridium, que gera fermentação butírica, muito comum em capins tropicais, né, que dá aquele cheiro bem forte. Silagem marrom. Isso, e escura, né? Isso aí vai causar refuga pelos animais. E, além disso, né, o Clostridium também, alguns aminoácidos que ele pega ali da planta, ele transforma em aminas biogênicas, putrescina, cadaverina, que também inibem bem o consumo. Então, o ponto de corte para o produtor é 30% de matéria seca. Se ele quiser avaliar isso, né? E a gente sabe do desafio, né? Do produtor coletar a amostra lá para também avaliar isso, é um problema. Então, se ele for coletar, sempre vai na hora mais quente do dia, porque não tem orvalho. Esse pode ser um viés aí da matéria seca ser coletada no horário errado, né? E ele pode, concomitantemente a isso, fazer também a avaliação da linha do leite. Né? A linha do leite é a linha que ela aparece visualmente no grão. O amido ele deposita de cima para baixo no grão. E à medida que ele vai depositando, você vai se formando uma linha ali que ela delimita o que é fração sólida e o que é fração pastosa. Então, para o produtor pequeno, ele tem que entrar ali na hora que está 1/3 da linha do leite. Tá? Começar num 1/3. Para depois, na hora que ele acabar, ele chegar aí na metade da linha do leite. E o porquê disso é simples. Para ele conseguir quebrar o grão. Lembrando que a colhedora de arrasto ela depende só da faca para quebrar o grão. Apesar que tem algumas novas marcas que estão chegando no mercado, que tem um processador crack para quebrar o grão, mas ainda não é uma realidade aqui na nossa região, ela é bem mais cara, né? Então ele tem que entrar um pouco antes, e mesmo essa máquina também tem que entrar um pouco antes, porque ela não tem um rendimento automotriz. O que já torna ela mais acessível é agora essas máquinas com cracker com 2 linhas, né? As ensiladeiras com 2 linhas, que antes a gente só via em máquinas maiores. Exato. E assim, só que hoje... Eu não sei exatamente, essa que foi lançada lá na AgroLeite, ela tem área total e tem 2 linhas. Eu não sei se tem alguma concorrente com ela. Né? A gente até então tinha a da Menta, a da Jumil que saiu do mercado e agora tem essa Serena Boutier, que é do grupo lá de Castro. Né? Então são opções que se o produtor puder usar, claro que vai melhorar a qualidade da silagem dele. Porque não adianta, leite, né, não adianta ter o amido e não quebrar o grão, entendeu? E as nossas pesquisas mostrou isso. Quebrou o grão, você puxa 1,5 litro a mais de leite. 1,2 litro, 1,5 litro com a mesma silagem, né? Eu falo muito que o produtor ganha, tem hora, em comunicar, né? Talvez o produtor está fechado dentro da fazenda e fica refém, vem uma maritaca na época de safrinha, ou ele está com medo de uma chuva. Capivara, problema da nossa região. O serviço terceirizado, né? Aí já contrata o cara e colhe aí que você falou, abaixo de 30 de umidade. Então, assim, o produtor tem que estar comunicando um com o outro em dias de campo, valorizar o operador, o terceirizado, que investe numa máquina diferente, né? Talvez pagar um pouco a mais, talvez o produtor, né, está ali segurando o orçamento dele, mas talvez ele gasta um pouquinho mais e vai ter uma silagem de maior qualidade depois dentro do silo, né? Com certeza, Anselmo. E é um conjunto de coisas que ele tem que planejar antes, né? A gente vê assim que a maioria tem mudado um pouco esse cenário, mas muita gente faz as coisas no susto. E aí não tem como, né? Então, assim, a gente fala, além dessa parte aí de colher no ponto certo, que é crucial, se for colher com a colhedora de arrasto, colher um pouco antes, né? Nessa variação de 30 a 34 de matéria seca, 1/3 até para iniciar. Metade da linha do leite. Lembrando que a planta ela ganha meio ponto de matéria seca normalmente por dia. Então, se você pegar aí de 30 a 34% de matéria seca, você tem 8 dias para colher. Então, você tem que meio que ajustar. Se você tem máquina própria, lubrificar ela, trocar as coisas que você acha crucial para trocar, né, as facas, não deixar contra a faca, não deixar isso tudo para cima, para em cima da hora. E outra coisa é comprar a lona certa, né? A gente sabe que o produtor tem uma resistência a usar isso, mas a barreira de oxigênio é uma tecnologia que está aí. Eu acho que é a mais fácil de mostrar o payback dela, o ROI que ela tem, o retorno sobre o investimento. É só você ir lá e medir no silo seu atual lá quanto você tem de podre em cima. Aquela parte de cima. Para cada 1 centímetro de podre, na verdade era 3 centímetros no material bom. Então você tem 15 centímetros ali de coisa podre, era 45. E se você pega isso e multiplica pela largura do silo e o comprimento e multiplica por uma densidade aí de 400, 450 kg por metro cúbico,
você vai ver que tem produtor perdendo 30, 40 toneladas lá para pôr quanto mais de vaca. Isso só nesse ponto da lona, né? Que é uma economia... Aí nós não estamos falando de uma lona com a micragem mais grossa, não. Estamos falando da outra, daquela transparente que vai por baixo, né? Que você está usando. Isso. Quando a gente fala de vedação, a gente tem que pensar num todo, né? Primeiro, a barreira de oxigênio. Então a gente tem aí alguns materiais no mercado. Estilos top da vida. Isso. A gente tem de etil vinil álcool, tem de poliamida. As duas são boas, tá? Apesar que o etil vinil álcool segura mais. Aí tem as empresas que comercializam, você pode pedir quanto de oxigênio que passa. E por cima dessa lona usar uma dupla face top. O que é uma dupla face top? 200 micron, talvez. A micragem ela é mais importante para evitar rasgo, né? Tá, então assim, só ela não está correlacionada com qualidade. A gente tem que olhar se é feita de plástico virgem, não adianta ser plástico reciclado, segura menos. Okay. Tem que lembrar que tem que ser uma lona com proteção contra raio ultravioleta, claro, com duração acima de 18 meses. Vai pegar sol por alguns meses. Isso, com certeza. Então, até melhor, a gente recomenda 18 meses por segurança. Então, tem 3 ou 4 marcas aí no mercado só que tem isso aí. Então, tem que estar atento. O produtor tem que questionar para apertar o cara e saber qual que é a boa, né? E acima disso tudo é botar peso em cima do silo. Então, o melhor que tem, claro, se você for pôr terra, é top, mas aí vai atrapalhar o quê? O cara na hora da retirada. E aí é o pneu que é o mais comum e barato. Pneu cortado, Pneu né? cortado para não acumular água. Quando a gente fala sobre nutrição, o que a gente acaba mais abordando é a parte da safra, porque ali o começo do processo é o que mais é significativo ao final do resultado do leite. Você consegue enumerar para a gente 3 pontos mais importantes para o produtor de leite, onde ele mais peca na produção da silagem? Então, eu acho que primeiro é o ponto, assim, eu vou falar até o que cabe mais à minha parte, porque o William é mais na parte agronômica, né? Já comentamos aqui, fizemos um briefing aí de época de plantio, escolher bem o híbrido. Aí tem a parte agronômica aí da parte de adubação, que o cara tem que fazer, como é que eu posso dizer, análise de solo, fungicida. qual que é a extração de nutrientes. Hoje tem até um aplicativo chamar GPHD, que você coloca a produção lá, ele já te diz quanto que você tem que pôr dos macronutrientes exatos, sabe? Bem interessante. Mas na parte de silagem da colheita para frente, eu enumeraria ponto de colheita, ajuste da máquina, acompanhar ela em tempo real, tanto avaliar a parte de distribuição de partículas usando a Penn State e avaliar a parte de processamento de grão. A gente até desenvolveu um método da Track and Feed que a gente validou isso. Fizemos uma pesquisa publicamos lá nos Estados Unidos, nesse simpósio de silagem que eu fui lá apresentar, que é a peneira de crivo 475 milímetros, que só o grão quebrado em 8 pedaços passa por ela. Então a gente desenvolveu um método de fazer essa avaliação em tempo real, que a gente seca 500 gramas de amostra na airfry, põe isso numa bacia com água, separa o grão, separa a fibra do grão porque o grão é mais denso, drena a água, vai ficar só o grão. Esse grão que fica a gente seca na airfry por 2 sessões de 10 minutos e agita nessa peneira. Para a colhedora de arrasto, a gente busca pelo menos 50% do grão translocando essa peneira. Para automotriz, acima de 70%. Então a gente faz isso em tempo real para quê? Para ajustar a máquina. Qual que é o ponto? A hora de avaliar durante a colheita. Se você errar, a gente brinca que é uma semana que define o seu ano. Não adianta você ter uma roça boa. Claro que ela é um ponto crucial. Não adianta fazer silagem. Não faz silagem boa com roça ruim. Mas imagine você fazer uma silagem boa e uma porcaria para o silo. Então é uma semana que define o seu ano. Se você acertar, você vai colher os frutos o ano todo aquilo ali. E se você errar, você vai chupar o limão o ano todo. Que é só na outra oportunidade que você vai fazer. Então essa parte de processamento é a que mais dói pro produtor, porque se ele não processar, vai ver grãos saindo nas fezes. E o grão, a maior parte do grão que sai nas fezes não é o da ração. Não é o que está vindo da silagem, porque o grão da ração ele foi moído fino. Então esse é um ponto crucial. E a outra parte, cara, se eu fosse falar, é dimensionar bem o silo, né, para uma fatia de corte adequada. Então você precisa de um técnico para fazer isso para você. Compactação, o pessoal peca demais, né? Tem que ter 40% de peso do que chega por hora no silo. Se chega 100 toneladas por hora nos seus silos, tem que ter 40 toneladas de peso de trator.
O trator da compactação ele não pode parar nunca. Ele tem que rodar 1,1 vezes mais tempo do que a colheita. Então, se é 10 horas de colheita, é 11 horas de compactação. Encher o silo em rampa, porque num plano inclinado compacta melhor. E quanto mais rápido você encher o silo, 3, 4 dias, 3 é o ideal. E vedar o mais rápido, melhor. Porque a partir do momento que você picou a planta e ela está em contato com o oxigênio, ela está respirando e, além disso, também tem crescimento de levedura que está oxidando nutrientes ali. E é uma perda invisível, porque está saindo CO2 do silo e ninguém está vendo. Esses são os pontos cruciais. Deixar estocado, se possível, por 60 dias para maximizar a digestão do amido. Mas se não for possível, ave com 21, né? No mínimo 21. No mínimo. Produtor que emergência. abre antes 10, 5 dias é porque não tem planejamento alimentar. Mas isso eu acho que seria assim, os pontos assim que a gente vê que o pessoal peca. Tem que ter um capitão no dia da silagem. Um cara que está olhando o detalhe. Deixa outra pessoa resolvendo a parte operacional, de diesel para o trator, comida da peãozada, e compra os insumos antes, entendeu? Usa o inoculante adequado, que a gente não comentou aqui, mas escolha uma empresa que tem trabalho científico validado, que também é só umas 4 aí que estão no mercado. Que tem... Já passamos da fase de usar ou não usar inoculante. Tem que usar, né, Gustavo? Tem que usar. O inoculante é como, igual, por exemplo, a gente seleciona a vaca, né? Não seleciona, não escolhe genética. Sim. Então o inoculante também tem o mais eficiente. Claro. Então a gente vai escolher os inoculantes das marcas que gastam dinheiro com pesquisa para mostrar que aquilo realmente impacta, né? Então aplicar isso aí corretamente, fazer a dosagem certa. Então é planejar isso tudo antes, né? Manutenção da máquina, comprar a lona certa, comprar o inoculante para na hora da operação não estar perdido, fazendo pedido na hora que todo mundo está pedindo, não chegar na hora e comer mosca, né? E ter alguém realmente monitorando, por isso que a gente capacita o pessoal da fazenda, ter um ponto focal lá monitorando e abastecendo um grupo do WhatsApp com dados, levantar dados para a gente saber. E no fim, quando a gente fechar um silo, anotar lá no silo quantos hectares que entrou aqui dentro. Aí ele vai anotar. Depois, se ele tiver um vagãozinho com balança, computar tudo que saiu daquele silo. Depois ele vai ter na planilha dele qual que é a produção dele por hectare, mas entregue na boca da vaca. Esse número que vai cadenciar ele a fazer as mudanças, falou, não, vale a pena eu fazer um investimento e pôr mais um trator compactando, vale a pena eu comprar um inoculante melhor, porque ele vai ver o peso que tem, porque ele vai achar que está produzindo 50 toneladas por hectare e na hora que está saindo do silo dele, está saindo 38. Né? Então, só isso, só anotar o que foi de hectare lá, que eu com GPS hoje no celular a gente faz, e depois, como toda grande parte da gente tem vagão com balança, você tem um baita dado ali que ninguém aproveita para nada. É impressionante. A silagem, eu gostei de quando você falou, que é uma semana que define o resto do ano se ele vai precisar comprar muito mais ração para compensar essa perda ou não, né? Tem que machucar o grão. O grão tem que estar quebrado para poder fermentar no silo adequadamente. Isso virar uma silagem de boa qualidade aqui e a vaca aproveitar esse amido, né, meu caro? Interessante. Com certeza. Né? Não adianta ter grão inteiro aí, é preferível fazer silagem capim. Né? Se você vai gastar uma grana brava para fazer por hectare e depois desperdiçar isso aí tudo nas fezes, né? Vamos avançar. Nós fechamos a silagem, boa qualidade, usamos um inoculante bom, bem compactada, colocamos um silostop para eliminar a entrada de oxigênio. Deixei 60 dias essa silagem fechada. Sim. Vamos abrir. E aí? E agora? Então, quais os cuidados que eu tenho que ter nessa fase? Inicialmente, aí o nutricionista sempre está muito atento pela questão que na hora que a gente troca silagem, normalmente o gado cai a produção, tá? Porque às vezes ele estava usando um silo que estava com 400, 300 dias de fermentação, que acabou e vai entrar num que está com 60. Então a gente tem que lembrar que o amido é um nutriente mutante dentro do silo, ele vai melhorando a digestibilidade à medida que mais tempo fica estocado. Claro que o pico ali é com 60 dias, mas aos poucos ele vai continuar melhorando. Não é só o amido, né? A fibra também desse ano pode estar pior. Imagina que por algum motivo a minha colheita atrasou e eu colhi um milho com a matéria seca mais alta. Isso vai travar consumo. Se esses ajustes não forem adequadamente feitos. Então, o que a gente faz para uma boa transição? Primeiro usa a ponta para recria, né? Antes de acabar o silo antigo, começa a usar o novo usando para recria. Quando ele andar ali uns 2 metros, capta uma amostra, manda para o laboratório,
Depois que você chegar isso aí em mãos, aí você reformula a dieta e aí você começa a fazer um meio a meio, entendeu? Para depois trocar totalmente. Então a gente vai no meio a meio ali, pelo menos aí uns 4 dias e depois troca tudo. Se você quiser amenizar Esse impacto. esse impacto que a gente tem. Então essa troca de silagem tem que ser bem estudada aí, porque pode gerar problema aí, se mal feita, né? Ter uma queda na produção muito drástica. Aquela coleta de silagem para análise, então, no primeiro dia, na hora que abre ali, ela representa pouco do todo também, né? Normalmente porque a ponta do silo fermenta muito mal, né? Sabe, mal Luiz? compactada e... não representa o todo. É melhor você ir usando um pouco para recria, esperar chegar na parede mesmo. Legal. Que fica, né? Que foi o dimensionamento do silo, acabar aquela rampa inicial, para aí sim você fazer uma amostragem melhor. Se você não tiver uma análise, ao menos ali vai ter uma diferença então da parede inicial para o silo, para esses 2 metros ali, matéria seca vai dar diferença. E a fermentação ali, Anselmo, é pior. Sabe? Pior. É bem pior. Então, a gente brinca assim, lá no Exalc Lab, o laboratório lá do professor Núcio, é o único no Brasil que consegue fazer perfil de fermentação completo. Hoje a gente tem aí as análises de NIS, que vem com perfil de fermentação, só que é uma análise ainda um pouco duvidosa, né? Assim como a de minerais, a gente sabe que o NIS não é muito bom para minerais. E também para a parte de ácidos, também ela é muito complicada, porque na hora que você seca o material na estufa, volatiliza boa parte, né? Então não sei como que eles estão captando isso aí. Tem mais, lá no laboratório do professor Núcio, identifica mais de 30 componentes. E hoje eles têm estudado que às vezes um componente ali, uma etila, coisa que a gente não tem ainda muito comum de discutir, né? A gente discute só lático, propiônico, butírico, acético, que podem inibir consumo. E esse tipo de silagem, ele causa alguma coisa dessa ponta do silo, sempre tem uma fermentação secundária ali que geram componentes que inibem mais o consumo e prejudica. Vocês têm um estudo ou experiência própria? O que vai impactar em litro de leite uma transição bem feita de um silo para o outro e uma troca aí mais abrupta? O que... Acabou o silo, depois que acabou que eu vou abrir o outro. Isso. É difícil falar porque é multifatorial, né, Anselmo? Às vezes de uma silagem para outra a gente pode ter diferente fermentação. Sim. Que são coisas mais difíceis da gente parametrizar, mas você pode ter mais amido ou menos fibra, né, entre as duas silagens, você pode ter processamento de grãos diferentes e você pode ter digestibilidade de fibra também diferente. Então, e a parte de micotoxina também. Então é muito fatorial. Você falou uma coisa importante que você não... É muita diferença de um silo para o outro, não só essa parte do início ali da parede, né? Da digestibilidade dele ali. Mas por isso aí a importância talvez de que você já falou antes aqui, mas de um inventário. O produtor está preocupado, ele acha que passou aquela semana de guerra dele ali, ele vai usar esse silo, talvez se ele for organizado, aí 8 meses, 6 meses, ele esquece o que está ali dentro. Então, se você tiver anotado uma dificuldade, o silo passou, uma matéria seca... Para ficar de sobreaviso. Quer dizer, você não tem um número, o que vai impactar, mas se um silo vai para um silo bem pior aí, uma transição bem feita, aí que você tem que caprichar mais ainda nessa transição, né? Com certeza. O mal que você vai... E se o produtor estratificar cada silo com um híbrido diferente, ele começa a criar dados na própria fazenda, né? Ó, esse silo foi feito com híbrido X, esse com Y. Verdade. E aí, será que foi um efeito híbrido? Que a gente conduziu da mesma forma. Esse híbrido deu mais amido, deu menos fibra, processou um pouco melhor. Mas são N fatores. Assim, eu acho que assim, o melhor caminho é usar essa ponta primeiro para recria, que são animais assim que, se ela deixar de ganhar ali algumas gramas a menos, não vai ser um impacto tão bruto igual o do leite. E depois analisar e com mais confiança para o nutricionista e para a fazenda, você ter esse ajuste dietético melhor. E claro, guarda essa informação. Eu vejo muita gente pegando análise que ele manda fazer da silagem e o cara usa para fazer a dieta e isso é perdido. Ele não tem um gráfico assim, como é que a minha silagem variou em FDN em cada mês que eu mandei analisar, em amido, em processamento, em cada silo.
Hoje a gente está na era dos dados. Se você não aproveita, Informação é cara, né? você não consegue construir raciocínio e não chegar na causa raiz. A mesma coisa, você está com uma doença, né, que te gera uma dor de cabeça. E eu chegar para você, ó, toma uma aspirina. Eu vou estar eliminando o sintoma. Mas eu não vou estar o quê? Chegando na causa raiz. Às vezes a causa raiz aí da sua dor de cabeça é um alimento que você come, ou sei lá, qualquer outra coisa que você está, um hábito que você está fazendo. E eu vou estar só remediando. Pouca água. Ou uma enfermidade que você tiver o diagnóstico dela mais cedo, você vai ter um sucesso no... E a gente tem um autor que fala muito disso, o Ray Dalio, que ele falou, ó, a gente não pode... O que é microgerenciar? É você só cuidar do sintoma. Você não chegar na causa raiz. Então hoje, se o produtor ele não coletar dados que vão abastecer ele, por mais que inicialmente ele não vê sentido naquilo, mas depois ele pode vir a discutir, pô, olha esse híbrido aqui, como é que flutuou o FDN amido, olha esse silo aqui, como é que o processamento ficou, olha como é que as vacas desempenharam pior nesse silo. Se ele não tiver, não começar a coletar dados para chegar num diagnóstico preciso, ele vai ficar na aleatoriedade. E para nós que somos nutricionistas, quando o cara liga para você, caiu o leite. Puta merda, como é que você vai tentar descobrir de longe o que aconteceu? Então a gente já viu de tudo, né? E eu acho que tem muito mais ainda por vir. Hoje a gente tem ferramentas, né? O pessoal chama até de dedo duro, eu esqueci o nome da empresa, que ela avalia a assertividade do tratador por cada ingrediente. Então todo dia ela classifica os tratadores em fazendas grandes, né? Por trato, inclusive. Isso é uma baita ferramenta, porque estamos atuando naquela dieta que você falou, uma das dietas lá, que é que o cara prepara, né? Então a gente precisa modernizar, porque o cara que não modernizar, ele vai perder em eficiência. O cara que não coleta dados vai perder em eficiência. E como aconteceu com todos os países do mundo, eu estive lá nos Estados Unidos, em 2022 eu fui na China, que é a consolidação de fazer o quê? E diminuindo os nomes de produtor. E a produção manter. Por quê? Vai ficar quem produz mais e mais eficiente. Antigamente tinha margem muito grande para admitir erro. Hoje, cada vez... Está mais apertado. Então o cara tem que ser eficiente. Um dado dos Estados Unidos, foi até você que me mandou no Instagram. Há poucos anos atrás, no começo da década de 2000, nós tínhamos 100 mil produtores de leite nos Estados Unidos. Hoje nós temos 25 mil e é produzido mais leite do que se era produzido com 100. Porque o número de vacas subiu e também as vacas aumentaram a produtividade. Então ficou quem é mais eficiente, né, que ganhou mais dinheiro com a atividade para investir mais, comprar mais. E é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Da família ali, do pequeno produtor, está se profissionalizando, está se desenvolvendo, porque hoje o pequeno ele não consegue se sustentar. Então está tendo essa força, essa obrigação de se desenvolver, e isso sem dúvidas é positivo. Ele tem que ter essa abertura de mente para ele ganhar escala. Porque para o laticínio também, entre pegar a lei de um cara de 10 mil litros ou pegar 10 produtores de 1.000 litros, faz toda a diferença. Ele às vezes pode tentar querer... Então assim, se os produtores de 1.000 litros se unir, ser eficiente para produzir com qualidade, para não quebrar isso, porque no momento que chegar esses caras muito grandes, a própria indústria vai priorizar eles. Porque esse leite aqui eu pego, tá todo padronizado, eu conheço os caras. Qual que é a chance de eu pegar um leite padronizado em 10 produtores diferentes? É muito maior. Então tem que ter essa preocupação com qualidade para não sair da atividade, né? Porque é uma atividade boa e ele tem que ter a mente aberta para aceitar a tecnologia para a gente contornar isso aí. O laticínio paga mais caro no leite para ter menos risco e menos trabalho. Isso, porque operacionalmente para ele, na parte de logística, é melhor. Claro. Deixa você falar. Mas o pequeno aí, muita gente fala pequeno, não é talvez o cara tenha uma propriedade pequena, mas ele é eficiente. Claro. Né? Então, isso acho que é o futuro da nossa região aqui, buscar essa eficiência, que não adianta pegar 10 mil litros com a qualidade ruim num lugar. E também. O produtor pequeno, essa união, trocar boa experiência de qualidade de leite e tudo. E para chegar nisso aí, a vaca, a gente fala que a vaca gosta de rotina, né? Produtor organizado, que tem os melhores resultados, tem o horário de tirar o leite,
horário do trato, mas o rumen gosta mais ainda de rotina, né? O rumen não pode tomar esse susto aí com essa variação, né? E o nosso trabalho é antecipar o problema, né? Então, assim, quando troca de silo, quando troca um ingrediente, quando troca o funcionário, né? Você tá acompanhando o cara para o cara não errar. Então, no dia que você sabe que vai vir e outras coisas que a gente não comentou aqui, né? Que é empurrar trato, coisa barata. Que é só aplicar maneira. A gente sabe quando empurra o trato, você estimula o animal a ir mais no coxo, né? Maximizar o consumo do animal. Toda essa parte de conforto, né? Que a gente estava discutindo antes de começar aqui o podcast. Tô achando que nós já vamos ter que marcar o próximo podcast, meu amigo. Nós já chegamos com 1 hora de podcast. De conversa. deixa eu só dar um reforço aqui. Daqui a pouco vocês vão me ver fazendo assim, ó. O Gustavo Salvati é quem vai fazer a capacitação do nosso time técnico da Ideal. O time técnico está crescendo, precisa se atualizar. Nós escolhemos o Gustavo para ser o líder técnico dessa turma. Amanhã tem o primeiro módulo de treinamento lá com o time. E nós já falamos bastante aqui do negócio de silagem. Quando esse podcast sair, já teve o treinamento. Já teve, verdade. Bem lembrado, João. Nós já falamos bastante de silagem, eu sei que é o que você mais gosta de falar. E vamos para o negócio de nutrição. Para a gente tentar fazer um fechamento da conversa de nutrição. Hoje, como é que você enxerga os pontos da silagem muito bem feita? Quais são os outros pontos, pensando em aditivo, pensando em dieta bem balanceada, no Nascem? Quais são os pontos que te chamam a atenção? E isso tem que estar bem feito. Com certeza. Assim, o que mais me chama a atenção da parte de formulação, a gente tem um checklist de pontos que a gente olha, né? Principalmente aí, primeiro, que o Nascem trouxe uma equação nova para edição de leite baseada em energia, que ela é bem assertiva, foi validada junto com o professor Rodrigo Almeida, lá da Universidade Federal do Paraná. Esse é outro fera. Junto com o Jorge, que é um consultor que foi aluno dele, mostrando que o que o programa prediz de leite baseado em energia tem dado certo para os rebanhos lá de alta produção do Paraná. E eu tenho certeza que também que para qualquer tipo de rebanho aqui vai atender bem. Então, a primeira coisa que a gente acerta na dieta, se eu abastecer bem o software com as informações que ele precisa, com a análise de alimento adequado, né, que a gente tem que analisar, não só a forragem, como a ração ou os ingredientes também, ou ter a informação apurada de quem os fornece, a gente vai ser bem assertivo nisso aí, né? Os pontos que a gente olha, PDR está ali entre 10% a 12%, não só a PDR, mas a fonte dessa PDR. Em alguns casos isso aí pode ser crucial, né? Se é ureia, farelo de soja, DDG, independente aí qual a fonte que usa, para estar combinando o carboidrato junto com essa fonte, principalmente para maximizar a síntese de proteína microbiana e a parte aí de focada em proteína do leite e redução de nitrogênio ureico no leite, que é um ponto que a gente olha. Legal. FDN amido, a gente trabalha aí que o Nascem trouxe, ele foi um pouco mais conservador, 19% de FDN de forragem, 25% de FDN total, e para cada uma unidade que você tirar de FDN de forragem, você tem que subir 2 de FDN total. Em ocasiões aí específicas, como silagem muito ruim, com baixa digestibilidade, que às vezes você tem que tirar um pouco de forragem para a vaca de autoprodução para abrir espaço no rumen dela, ou num cenário também que o estoque de forragem do cara é baixo, ele vai ter que priorizar usar menos forragem para dar a forragem para o ano inteiro, né? Então tem que ter muito cuidado nessa parte, porque a gente tem que levar em consideração a distribuição de partículas da dieta, né? Hoje o Instituto, o Miner Institute, que é do estado de Nova York, que é um instituto muito importante, ele recomenda que a gente teria que ter ali de 45% a 50% das partículas na caixa de 8 milímetros. E a gente só vai conseguir essa partícula se a gente colher a silagem adequada. Porque na silagem tem que estar, se eu conseguir fazer com a automotriz, 65 a 70 na caixa de 8. Para reverberar 45, 50 na dieta depois de misturado com a ração. Legal. Então tem que estar olhando, apesar desse 19% de FDN de forragem, 25% de FDN total, como é que está a distribuição dessas partículas. E no FDN total, se eu estou usando talvez aí o único ingrediente que concentrado que gera ruminação,
é o caroço, né? Então, aí eu posso arriscar um pouquinho, trabalhar com menos forragem quando eu estou usando o caroço, porque ele tem essa função. Ele vai conseguir diminuir a importância do FDN de forragem, ou suprir, né? Ou compensar, claro. Amido, a gente trabalha de 26% a 30% de amido. Também é uma observação assim, que a gente tem que ter na cabeça, que é qual fonte de amido. Claro. A gente tem... Grão úmido, você trabalha com menos amido? E aí vai depender dessa relação, que aí é muito da expertise do nutricionista. Como é que está o tamanho de partícula aqui da minha silagem? Quais os ingredientes que eu tenho na parte concentrada? Se eu tenho feno, eu posso arriscar um pouco mais? Feno, ou se eu tenho caroço. Também, quão bem eu tenho aditivos que consigam me proteger se eu quiser arriscar um pouco mais de amido. Né? Mas não sai de 26 a 30. Tá. A gente, só para o lote final de lactação, que a gente usa um teor de amido um pouco menor, que é uma recomendação do professor Mike Van der Haa, da Universidade de Michigan, porque a vaca no final da lactação ela é mais sensível à insulina e ela direciona os nutrientes para ganhar peso. Sim. Então, em fazendas ainda que tem principalmente problema com DEL avançado, problema reprodutivo, já causa excesso de score, e numa condição que você está trabalhando com amido alto, você vai maximizar ainda esse problema fazendo a sua vaca secar com score 4, 4,5, que é o que a gente não quer. Que também já é um problema mais agravante para o girolando, né? Que a gente sabe que a vaca girolanda... Que é o nosso negócio da zona da mata. Que ela é um pouco... Então, essas dietas tem que tentar trabalhar com um pouco menos de amido. Da parte de minerais, ver se está tudo cumprido lá, né? A gente tem um relatório lá no NAS em que ele mostra se está atendendo os macro e os micro minerais. Tá faltando. E também a parte de vitaminas. Os minerais aí, se tendo possibilidade de usar os micro minerais orgânicos, a gente vê que tem um grande eficiência na parte de qualidade de casco, imunidade, até impacto às vezes em reprodução. Biotina é um aditivo que eu gosto de usar porque 20 miligramas aí vaca dia tem meta-análise mostrando que puxa leite e melhora a qualidade de casco, né? Levedura é um aditivo que eu gosto muito de usar, porque tem um ROI interessante. É verdade. Então a gente sabe, eu sou suspeito para falar, porque meu projeto de mestrado foi com levedura. Legal. E eu revisei muitos trabalhos. Na época a gente vê que é bem consistente. E né? tem de todo tipo, né? Tem muita empresa. Viva, morta, cultura de levedura, mas todas elas têm um resultado bem proeminente. Legal. Vai melhorar a digestibilidade de fibra, vai ajudar no condicionamento do rumen e tudo mais. Monenzina também, nossa, fugiu o nome da classe da monenzina. Ionóforo. Ionóforo tem um potencial muito importante em controle de pH de rumen também, na questão de cadenciar a fermentação do rumen para propionato, reduzir a produção de metano. Legal. O próprio Nassim traz isso na hora que você coloca lá a monenzina. É uma novidade, né? Ele aumenta a energia disponível para leite. Ele faz essa correção. E a gente trabalha sempre com um DCAD um pouquinho mais positivo na vaca em lactação. Isso aí a gente tem que fazer com bicarbonato de sódio ou talvez aí carbonato de potássio, que é mais caro. A gente trabalha aí com 250 a 270 de DCAD. Isso Legal. aí também tem bem revisado na literatura, que ajuda a puxar consumo, melhorar a digestibilidade de fibra. E aí tem mais algumas outras especificidades, né? Eu acho que tem muita coisa para falar, mas é só um overview aí do que a gente preocupa aí. Eu acho que nós temos que passar pro final do podcast mesmo, e nós vamos ter que voltar, velho. Tem muita coisa, tem tanta coisa pra gente conversar ainda. Vou deixar o chefe fazer a última pergunta ali pra gente encerrar. Não, eu ia perguntar sobre extratos vegetais. Bom, de aditivo. Sim, para aumentar a PNDR, né? A gente sabe que tem alguns taninos aí que ajudam a aumentar a fração PNDR. Tem também um resultado aí consistente. Aí eu acho que depende muito da empresa, né? Claro. Não são todas empresas, a gente tem que ver os portfólios de aditivos que cada empresa tem. E, novamente, né? Se aquela marca que está fornecendo esse produto tem validação, alguns eu conheço que tem, tudo certo. É ver o custo vaca-dia e o impacto que tem, sempre tentar ver o que está fazendo sentido para sua fazenda. Vai ter momentos que o preço do leite vai estar mais baixo e a gente vai ter que selecionar quais aditivos, alguma coisa que a gente vai ter que reduzir. E ter um ROI melhor. E faz parte. Vai ter momentos assim, vai ter momentos que a gente pode ter usando o máximo de força, né, de tecnologias em conjunto. Né? E lembrando que tem que preocupar que
qualquer aditivo ou qualquer coisa não vai salvar o manejo, né? 20% é dieta, 80% é manejo. É o capricho, é hora de trato, às vezes número de tratos que você vai fazer por dia, é número de vezes que empurra o trato, é espaço de coxo, é limpeza de galpão, qualidade de cama, né? Muito a legal. gente tem muito estudo mostrando que a melhor coisa que tem é ter vaca deitada e ruminando. Então, quanto mais a gente maximiza isso, é crucial. Então, tem muita coisa, ventilação, aspersão. Uma coisa besta que o pessoal não vê, né? Que é lavar bebedouro. Às vezes você passa a lavar bebedouro de 1 vez para 2 vezes por dia. Ter um impacto. Lembrar que o leite, 88%, 87,5% é água. E, então, são luz, manejo de luz. 200 lux. Vaca de lactação pede 16 horas de luz. Então, só alguns outros detalhes aí que é crucial. Que legal, cara. Puxa vida, muito bom. E é uma pena, né? Porque nós temos que encerrar. O Gustavo ainda vai voltar para Juiz de Fora hoje ainda. Né, Gustavo? Sim. Obrigado, cara. Demais mesmo. Gostei demais da prosa. Espero que a turma do YouTube, do Instagram tenham gostado também da prosa. O homem é de alto nível pra caramba. Anselmo. Agradecer, Gustavo, a presença aí, esse conteúdo todo que você trouxe pra gente. A atividade ela é desafiadora e ao mesmo tempo motivante, né? Você vê, a gente como indústria, a gente tem procedimentos padrões. E a gente vê aí que a necessidade de se encarar a pecuária de leite como uma indústria, né? Muito importante, procedimentos, assuntos aí que você abordou no final aí, que daria mais 1, 2, né? 3. Mas muita conversa. 3 agrocast aí, tranquilo. Vocês têm que travar, porque eu falo demais. Só pra gente encerrar, faz a propaganda dos teus sites lá, de como é que a turma te acha no Instagram e no YouTube. Opa, beleza, pessoal. A gente tá lá pela Tracking Feed, né? É o nome da minha empresa. E a gente tá no Instagram, no YouTube, no Spotify. Temos o nosso site também. A gente comercializa alguns equipamentos aí na área de monitoramento para qualidade de silagem, densidade, a própria Penn State, essa peneira de avaliação de processamento de grãos. E a gente tem 2 treinamentos, né? Um na parte de silagem, que é uma imersão silagem aí que aborda desde a agricultura até a nutrição, e o nutricionista gado de leite, que é um treinamento gravado por mim, que a gente discute essa parte de nutrição bem a fundo também. Não, muito bom. Nós vamos deixar marcado no YouTube, no Instagram, todos os cortes que a gente colocar, a gente marca lá a Track and Feed no negócio, marca você lá também. Estamos à disposição. Beleza? João? Vocês têm no Spotify um podcast também? Isso, tem. Então vocês são concorrente nosso. Aqui somos todo mundo parceiro. Complementar. Como é que é o nome do podcast de vocês? É o mesmo nome da empresa, Track and Feed. Track and Feed, o segundo melhor podcast de agronegócio que tem. Tô brincando. Mas agradecer a sua presença, fiquei muito impressionado com o que você trouxe aqui, realmente conteúdo de valor, e que acredito que para quem está assistindo aí, atua na atividade, vai estar servindo realmente para alguma instrução, alguma ideia, trazer aí novidade, né? Não só novidade, como porque não é nada fora do padrão, é o simples bem feito, né? É você exercer uma atividade com alta performance, que nem o Anselmo falou. Hoje, quando a gente fala de crescer, não é necessariamente relacionado ao volume de leite que você produz, mas sim da maneira que você trabalha. A alta performance, ela está mais no manejo bem feito do que na quantidade, né? É o principal. Agradecer muito a sua presença, agradecer a audiência de quem está com a gente até aqui. Mais alguma consideração? Então, obrigado, pessoal. Eu agradeço aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abração, gente. Abraço até.